Hoje é dia 21 de janeiro, dia da religião, dia nacional do combate à intolerância religiosa. Esse tema a gente vai abordar agora, a gente vai receber aqui agora, já está com a gente, o professor titular de Ciências das Religiões da Universidade Federal da Paraíba, o professor Carlos André Cavalcante. Bom dia, professor. Bom dia a todas e todos, estamos aqui. Bom dia, seja bem-vindo. Estou com Poliana, Josval Pereira, já está saudando o senhor aqui. Obrigado, saudações para todos. Bom dia, professor. Dia das religiões, mas a gente está vivendo um momento, professor, que tem denominação religiosa demais, o mundo todo dividido por religiões e religiões sendo motivo de muito conflito e muita guerra. Como é que a gente pode botar a religião na base desses conflitos, professor? Pois é. Em princípio, a gente pensa a religião como uma coisa doce, uma coisa da salvação, uma coisa da alma, algo para realizar-se pessoalmente, etc. Mas não é essa a história, não é? Dentro da história, quando a gente olha para a história, a religião está muito misturada com o poder. E, obviamente, a gente precisa separar o fenômeno religioso, a crença profunda, por exemplo, de um fiel, daquilo que é a ação política das instituições, dos homens, do poder deste mundo. E no caso do Brasil, né, hoje, o Dia Nacional do Combate à Intolerância Religiosa, esse dia é resultado dos movimentos sociais que combatem a intolerância religiosa no país, e a partir de 2007, com o falecimento de Mãe Gilda, uma Ialorixá do Candomblé da Bahia, houve muita comoção, porque o falecimento ocorreu no embate com uma igreja, e surgiu a proposta, afinal aprovada no governo anterior do presidente Lula, que fez desse dia um dia de confluência no sentido, para nós, não é? No sentido de divulgar a cultura de paz, divulgar a cidadania. É isso que temos. Infelizmente, a gente acaba tendo que falar de religião junto com intolerância por causa desse fenômeno histórico que nos acompanha. É por aí. Falando em fenômeno histórico, o senhor acredita que ainda falta muito para que até mesmo os poderes públicos eles se debrucem acerca desse tema, para que a gente possa de fato combater essa intolerância, professor? Eu acho, com certeza. Eu estive no Comitê Nacional da Diversidade Religiosa, no Ministério da deputada Rosário e na presidenta Dilma. Ali foi possível ver a dificuldade que é. Olha, pouca gente percebe isso, que a gente que está no meio, né, eu tenho uma vida dedicada a isso, então pouca gente percebe a dificuldade que é de avançar nesse campo. Porque é preciso que isso seja, como você disse muito bem, do Estado. Isso é uma coisa pública. Isso tem que vir através, por exemplo, da modernização da legislação brasileira, que ainda não tem legislação específica sobre diversidade, apesar de ter uma série de aportes legais que têm sido usados. Então, o que ocorre? Quando a gente avança no pensamento, existe muita resistência dentro da própria política em função do fato de que o voto, e a gente tem que levar em conta que o político está muito ligado ao voto, não é? Obviamente, o voto de setores ligados à intolerância religiosa no país acaba sendo preponderante em relação a argumentos de direitos humanos e diversidade religiosa. É uma luta, viu? É uma luta e a gente precisa avançar porque a coisa não está bem, não. A gente tem visto um crescimento dos fatos de intolerância. Não tanto aqui, mas no norte do país, no Mato Grosso, a gente tem notícias mais graves. Aqui também cresceu a intolerância religiosa, mas nesses estados houve uma transformação daquilo que antes era um conflito de ideias, um conflito, sei lá, no ponto de ônibus, discutindo o assunto entre cristãos de linhas diferentes, ou o preconceito por parte de alguém que faz um transporte público, e recentemente nós vimos o caso aqui de Mãe Lúcia de Obideuá, né, que colocou no Ministério Público, e isso se transformou numa ação contra uma dessas operadoras de transporte. Então, aqui nós estamos nesse ponto. Em outros locais, a coisa já vai para a violência física meio que desregrada,
como toda violência física, não é? Portanto, uma questão boa. Ô professor, Bom, o senhor já deve ter sim. muito tempo na caminhada. O senhor já vivenciou, recorda de momento igual que a gente está vivenciando hoje, em toda a sua história, toda a sua trajetória, um momento pelo menos semelhante ao que a gente está vivendo hoje, professor? Olha, o momento atual, porque a gente tem que pensar Brasil e mundo, né? O momento atual é muito, muito grave em matéria de disputas religiosas, né? Nós vimos, por exemplo, recentemente, agora com uma paz provisória, em Gaza, ali existe uma disputa religiosa que não é o motivo principal, né? O motivo principal da invasão a Gaza é o gás, é o petróleo, mas a gente viu ali uma disputa religiosa em relação aos judeus e muçulmanos. Então, do jeito que está agora, não. Nós chegamos num ponto, nós chegamos num nível que não é inédito a nível de Brasil e a nível internacional, é inédito no mundo contemporâneo, né? Se a gente for para Idade Moderna, Idade Média, aí sim a gente encontra ações mais fortes, mas no mundo contemporâneo é uma novidade, é muito preocupante e é muito bom que a rádio abra espaço para esse debate. Professor, fora desses conflitos maiores que a gente já se reportou aqui, eu me reportei na primeira pergunta, ali se reportou agora, no dia a dia, na convivência, nas comunidades, né, enfim, aqui na Paraíba, no Brasil, no Nordeste, como é que a intolerância religiosa se manifesta mais? Bom, é uma boa pergunta, um tema interessante, né? Há duas vertentes muito fortes de intolerância religiosa no nosso cotidiano. Uma é a disputa entre cristãos, que a gente vê cotidianamente, né? Ou seja, cristãos católicos e cristãos evangélicos. Essa disputa, enquanto pregação religiosa, catequese, é uma coisa. Outra coisa é quando isso se transforma em conflito, e não é raro. Não é raro. Isso divide famílias, isso mexe com a própria comunicação social, transforma situações de trabalho em situações de intolerância. Então, esse é um modelo, digamos assim, que a sociedade, infelizmente, está adotando. E o outro é a perseguição histórica, né, desde o século XVI, quando começou a colonização portuguesa do Brasil, às religiões de matriz africana. E aí, nessa condição, os fatos são mais graves. Então, ocorre muita intolerância em relação às casas de matriz africana, em relação às pessoas que fazem parte, repercutindo até mesmo no campo do trabalho, no campo da escola. Para se ter uma ideia, hoje, para o exercício dessa religião, a utilização da vestimenta branca típica da religião de matriz africana, de uma parte dela, né, nas sextas-feiras, é quase que vetada, porque se a pessoa se mostra na religião, tem uma dificuldade imensa no mercado e também na sociedade como um todo. Então, nós precisamos passar esse momento, nós precisamos ultrapassar isso, mostrando que, por exemplo, no caso da religião de matriz africana, ela faz parte da história do país, veio para ficar, e nós temos que respeitar a própria república e admitir os outros, né? Entre evangélicos e católicos é um problema mais sério. Tem sido muito difícil, inclusive nas próprias reuniões de diversidade religiosa. O senhor citou o caso da mãe Lúcia, eu estive com ela fazendo justamente esse acompanhamento, para quem não se lembra, foi um caso que aconteceu aqui na Zona Sul de João Pessoa, onde o motorista de transporte por aplicativo, ao perceber que estaria conduzindo a mãe Lúcia, que ela estaria solicitando essa corrida, acabou fazendo cancelamento já na esquina do terreiro, da casa, onde ela recebe as pessoas, também onde ela mora. Eu queria que o senhor contextualizasse rapidamente mesmo algumas situações que no dia a dia acontecem, que são intolerância religiosa, mas que muita gente acaba não percebendo. Olha, a gente tem feito um esforço grande para resolver problemas como este a partir da cultura de paz, a partir, inclusive, do ensino religioso laico, desculpem, o ensino religioso laico, do ensino religioso que não tenha um pertencimento religioso a essa ou aquela tradição.
No caso específico de Mãe Lúcia, isso se tornou um padrão. Inclusive, a gente tem proposto, ainda não conseguimos, mas temos proposto, fazer em relação a essa empresa de aplicativo a mesma coisa que temos feito em outras instituições, que é explicar o que é diversidade religiosa. Gente, diversidade religiosa não tira a religião de ninguém. Diversidade religiosa não diminui a religião de ninguém. O que é que a diversidade religiosa faz? Ela reafirma o papel do Estado como um Estado laico e também o direito de todas as religiões existirem e se respeitarem. Não é uma mudança de religião de ninguém, mas apenas a constitucionalidade e a república mesmo, do jeito que ela funciona. Normalmente, quando a gente tem um problema desse, a gente precisa do aporte jurídico. Enquanto a gente estiver precisando colocar no jurídico, é porque a sociedade está falhando em passar a cultura de paz para todos. Ô professor, eu queria agradecer a presença do senhor aqui, agendar durante o ano a gente abordar esse tema, abrir espaço aqui para essa discussão. Queria agradecer muito a presença do senhor aqui nesse dia tão especial, viu? Obrigado, professor. Agradeço a vocês. Ótimo programa. Ótimo, obrigado, professor.